Pro Kaido nunca mais vai existir um samurai tão monstruoso quanto o Oden. Mas no capítulo passado, Oda deu indícios de uma possível batalha entre ele e o Zoro. E o Zoro pode vir a mostrar pra ele que na verdade não é bem assim. E o Kaido também quer ter uma morte honrosa, e nós sabemos que o Luffy não mata os seus inimigos. Então, quem melhor do que o próprio Zoro pra finalizar o Kaido? Você já tinha pensado nessa possibilidade? Não? Então segue comigo e acompanhe esse vídeo aqui até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre o capítulo 993 de One Piece. E cara, os bainhas vermelhas são fortes, mas nós estamos falando aqui de um Yonkou. A sua força nunca deve ser subestimada, e agora eu só consigo imaginar que vai dar muito ruim para os bainhas vermelhas. E a gente já teve um exemplo nesse capítulo aqui. Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer a você que é inscrito aqui no canal e ajudou o canal a bater 30 mil inscritos. Obrigado mesmo, e agora vamos rumo a 50 mil inscritos. E se você é novo aqui no canal, já deixa aquele likezão e já se inscreve aí e vem fazer parte dessa tripulação. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com a Lola finalmente encontrando seu amor, encontrando alguém pra casar e se casando. Porque a primeira vez que ela foi colocada num casamento foi pela Big Mom pra que ela casasse com o Loki. Mas ela não quis porque ela queria casar por amor. Aí ela acabou fugindo e de lá pra cá, de lá até esse momento, ela já tinha sido rejeitada mais de 4.000 vezes. Ela foi rejeitada até pelo Franky, que não quis casar com ela. Mas agora ela finalmente aquietou o facho e agora ela tem um marido. Finalmente. Essa é uma coisa boa dessa capa do Capone Gang bege. Eu tomara que aconteça outras coisas boas pra essa galera que tá aí com ele. Agora voltando pra parte principal da história, a gente tem ali o Festival do Fogo sendo celebrado pelo povo do país de Wano. E eu imaginava que esse festival era para celebrar a aliança do Orochi com o Kaido. Eu sei que as pessoas têm medo do Orochi como Shogun, mas ao passar 20 anos eu pensei que elas já tinham se acostumado a isso. Mas nesse capítulo a gente vê que não. A gente vê que o Festival do Fogo é como se fosse um dia de libertação para todo o povo do país de Wano poder cantar, falar, sorrir, sem medo de morrer e louvar a família Kozuki e principalmente o Oden. É muito legal ver que aqui, mesmo que passou 20 anos da morte do Oden, o Oden ainda é louvado pelas pessoas do país de Wano. E essas pessoas ainda têm esperança que a família Kozuki vá voltar a reinar no país de Wano. E isso é bastante legal, porque se a gente pegar esse contraste com o que a gente viu lá no começo desse arco de Wano, a gente vê que até as crianças estavam aprendendo ali que a família Kozuki é ruim e que o Orochi é uma pessoa boa. Mas aparentemente até aquelas crianças estavam mentindo e fingindo para a professora. Porque a gente vê aqui no Festival do Fogo que tem várias crianças também que estão louvando o Oden, louvando a família Kozuki juntamente com seus pais. E isso é muito legal, cara. Eu não imaginei que era realmente assim. Eu imaginei que as pessoas, por mais que elas tivessem medo do Orochi, elas já tinham se acostumado com o reinado dele. Mas aparentemente não. Aparentemente elas riem com medo. Elas seguem ele com medo, tudo com medo de morrer. E elas esperam pelo dia que elas vão ser livres. E ao que parece, nesse dia também todas as fábricas são fechadas, o que acarreta na despoluição do rio e do ar. Porque a gente vê o povo da cidade ali de Ebisu conseguindo tomar água limpa e respirar um ar limpo também. Ou seja, se o Orochi não tiver o Kaido e o Kaido cair, aquelas fábricas podem ser destruídas e o país de Wano vai conseguir se recuperar. Primeiramente com a água, e com a água vai vir as plantações, a fauna e depois a flora, e com o ar também despoluído para as pessoas poderem respirar direito. Então, a única coisa que basta para o país de Wano ser livre é que o Kaido caia. Porque o Kaido caindo, o Orochi consequentemente vai cair também. E eu falo que ele ainda não caiu porque parece que ele não morreu. E aparentemente ele ainda vai voltar. Agora voltando para a situação que está acontecendo lá dentro do castelo do Kaido, a gente tem ali que aquelas balas que o Queen tinha atirado no X-Drake não eram balas de Kairoseki, como eu estava pensando que era.
Na verdade, são balas excitantes que transformam as pessoas em Onis congelados. E essa doença ela é contagiosa, ou seja, uma pessoa passa para outra só com o toque ou com a mordida. E não ficou bem claro se mas eu acho que é mais com a mordida. E eu lembrei que lá em Udon os capangas do Queen também utilizaram balas excitantes, só que para transformar as pessoas em múmia. E essa doença também era contagiosa, passando de uma pessoa para outra. Então, nessa situação aqui, eu vejo que o maior inimigo do Queen, na verdade, não é o X-Drake ou o Zoro, e sim o Chopper, porque o Chopper lá em Udon ele conseguiu encontrar a cura para aquela doença e trouxe as pessoas de volta. Então, eu acho que ele vai fazer a mesma coisa aqui. Ele vai descobrir a cura para essa doença e vai fazer com que ela pare de se alastrar para as outras pessoas, fazendo com que a aliança perca números de aliados. Eu acho que vai acontecer mais ou menos isso, mas eu não acho que vai ser uma batalha Chopper versus Queen não. O Chopper vai só fazer a cura para as doenças que o Queen vai lançando. E se ele já tem dois tipos de praga, com certeza ele tem muito mais, porque ele é o criador delas. Já tem duas que a gente conhece, a da múmia e agora a do Oni. Então pode ser que ele vá mostrar mais algumas aí. Agora na corrida do Luffy para alcançar o Kaido, para lutar contra ele, a gente vê que o Luffy está no subsolo 1. Para ele chegar lá em cima, ele precisa passar desse subsolo do nível 1, 2, 3, 4 e 5 para aí chegar lá em cima. Eu vejo como se ele estivesse no nível 6 de Impel Down e descobriu que o Ace não estava mais lá, então ele tem que subir tudo de novo para assim alcançar o Ace. Só que nesse caso aqui é para alcançar o Kaido. Vai demorar muito e a gente tem 7 capítulos para o capítulo 1000, então a única coisa que eu consigo imaginar nesse momento é que no capítulo 1000 vai ser o capítulo em que o Luffy chega lá em cima e encontra o Kaido, encontra os bainhas vermelhas todos derrotados, com possíveis mortes, e assim ele vai lutar contra o Kaido. É a única coisa que eu consigo imaginar nesse momento, porque eu acho que vai demorar muito pra ele subir até lá em cima. Só que o bom aqui é que o Sanji tá com o Luffy pra não deixar com que ele lute com ninguém, pra ele não gastar suas energias. E depois, posteriormente, o Jinbe também aparece pra dar suporte. E o Sanji até conversa com o Jinbe para que eles não deixem nenhum inimigo passar, porque se eles deixarem, o Luffy vai lutar. Ele não tá nem aí, ele quer bater em todo mundo até chegar lá em cima. Mas se ele fizer isso, ele vai se cansar e na hora que ele chegar para lutar contra o Kaido, ele vai estar pior do que o Kaido já tá. Enquanto isso acontece, a gente tem a Shinobu e o Momonosuke fugindo do Yamato, enquanto eles estão sendo monitorados por um gatinho com uma folha no seu rosto e o desenho de um olho. E a gente descobre que um dos poderes da Bawang, uma das aliadas ali do bando do Kaido, é conseguir ver através desses olhos. Então ela é basicamente uma central de câmeras de segurança ambulante, porque eu acho que ela vai conseguir ver através de todos esses desenhos de olho de todos os seus aliados que têm esse papel. Então ela já avisa pro King onde é que eles estão, e o King, por sua vez, já ordena para todo mundo para eles matarem o Momonosuke, porque a partir desse momento o espírito dos samurais vai se quebrar, e aí a revolução vai acabar. O primeiro dos inimigos a se pôr na frente da Shinobu e do Momonosuke é o Sasaki, que já ordena ali para os seus subordinados lançarem bombas, mas a Shinobu consegue se esquivar e depois ordena para que eles lancem flechas. Só que essas a Shinobu não consegue se esquivar, então ela tem que utilizar o seu corpo como escudo para proteger o Momonosuke. Nisso um Gifter ataca para matar os dois, só que o Yamato aparece e derrota ele com um só ataque. Aqui a gente percebe que o Momonosuke está passando por todas essas situações, mas ele é só uma criança. Uma criança de mais de 20 anos, mas ele não viveu 20 anos. Ele pulou 20 anos. Ele ainda é uma criança que tem como obrigação se tornar o Shogun. Então, o que o Shogun faria nesse momento? Ele fugiria e deixaria ali sua aliada morrer, ou ficaria para morrer junto com ela? Ele é uma criança ainda para saber o que escolher nessa situação. Então eu vejo que essa guerra está muito mais pesada para o Momonosuke por todo o peso que ele carrega em seus ombros. Eu sei que ele não está lutando efetivamente, mas eu acredito que por ser uma criança e por tomar as decisões que ele tem que tomar como um Shogun, eu vejo que está muito mais pesado para ele do que para quem está lutando contra o Kaido, por exemplo. Porque os samurais foram feitos para lutar e proteger o seu Lorde, mas o Momonosuke ainda não é adulto o suficiente para tomar decisões por si só.
e ele tá tendo que fazer isso como criança. Ao que parece, mais uma luta foi determinada, e nesse caso seria Yamato versus Sasaki e o seu bando de Gifters, que estão se pondo à frente ali do Momonosuke e da Shinobu. Já no topo do domo do castelo, a gente tem o Kaido caído logo após receber o Nitoryu, Oden, Tougen, Totsuka, e os samurais indo pra cima dele com tudo pra acabar com a vida dele antes que ele pudesse se levantar. Só que o próprio Kaido diz que aquele corte foi muito superficial e que ele também viu nos samurais a sombra e a determinação do Oden, então ele não se importaria de ter morrido com aquele ataque. Só que, como ele falou, foi muito superficial e não deu dano nenhum. Ele também fala que nunca vai existir um outro samurai como o Oden, tão forte quanto ele. E pegando isso e ligando com a capa do capítulo passado, que tem ali o Zoro comendo lamen numa bacia com o desenho do Kaido, e ainda com outra bacia com o kanji de cortar ou de matar, e com o Zoro ainda com a ema do Oden, pode ser que o Zoro venha a mudar essa opinião do Kaido, se o Zoro aparecer lá em cima para lutar contra o Kaido. O capítulo então se encerra com o Kaido se levantando e lançando um ataque de lâminas de vento cortantes, que acabam arrancando o braço da Okiku. E vocês lembram da sombra de morte que eu falei no início desse review que estaria sobre os samurais? Pois é, começou agora com a Okiku saindo de batalha, porque eu acredito que ela não vai conseguir mais lutar sem um braço. E o que eu vejo é que mais e mais samurais vão cair e vão morrer até o Luffy chegar lá em cima. Só que isso a gente tem que ver nos próximos capítulos. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se sim, já manda aquele likezão e diga o que vocês acharam desse capítulo. Vocês acham que mais e mais samurais vão morrer ou o Luffy vai chegar antes que um deles possa morrer? Comentem aqui embaixo. Se você for novo aqui, já se inscreve aí porque a gente acabou de chegar em 30 mil inscritos. E eu agradeço bastante quem já é inscrito aqui do canal. Eu queria avisar também que hoje ainda vai ter live aqui no canal às 8 horas, pra gente comentar e comemorar esse feito aqui do canal. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!